E aí, tudo bem? Prosseguindo com a nossa discussão sobre vetores, aqui agora eu estou colocando, eu quero fazer alguns desenhos, eu estou utilizando um software chamado GeoGebra. E aqui eu vou fazer algumas representações de vetores, pelo menos no início a gente já conhece, já fez os desenhos em aulas anteriores. Aqui eu vou representar um vetor V, ok? Iniciando da origem. Eu creio que não seja difícil para você enxergar que esse vetor V ele tem coordenadas x igual a 2, e y igual a 3. Ele sai aqui do 0, 0 e vai até o 2, 3. E aqui então você tem esse vetor vermelho mais escuro aqui, que é o i, que é o unitário, nessa direção horizontal, que é o eixo x. E aqui você tem também o vetor verde, um pouquinho mais grosso, né, que o próprio eixo y, que é o vetor j, que ele é o unitário na direção do eixo y. E daí, como foi discutido em aulas anteriores, esse vetor v, como ele está no plano definido pelo i e pelo j, né, dada essa origem, 0, 0, o i e o j, esse vetor v ele pode ser escrito como uma composição do i e do j. Como esse vetor v tem coordenadas, então, 2 e 3, ele pode ser escrito como duas vezes esse i, duas vezes o i, duas vezes o unitário na direção do eixo x, que seria mais ou menos esse vetor aqui. Eu só aumentei em espessura para ficar mais fácil da gente ver. Mas pode ver que esse vetor aqui que desapareceu, que agora apareceu, ele tem o dobro do tamanho do i, certo? Eu estou chamando esse cara de Vx porque ele é a componente de V nessa direção de x. Então, duas vezes o i. E mais esse outro vetor aqui, que apareceu, que eu estou chamando de Vy, que seria a parte desse vetor é, relacionado a esse eixo y. E como a coordenada é 3, então 3 vezes o j. Pode ver que esse Vy ele tem um tamanho igual a 3 vezes o j. Mais uma vez eu só coloquei ele com uma espessura maior, só para a gente poder diferenciar o j desse 3 vezes o j. E daí que não tem muita novidade. Se você perceber que movendo esse vetor Vy, por exemplo, esse vetor V, se você colocar ele aqui, não é difícil de enxergar que o Vx mais o Vy dá o V. Ou seja, 2 vezes o i mais 3 vezes o j resulta nesse vetor V. Nenhuma dessas coisas que eu disse é novidade, porque nós já falamos de vetores no plano. Só que agora eu quero adicionar uma informação extra, que na verdade vai ser agora uma informação de altura, de eixo z. Se a gente pensa no plano x, y como se fosse um chão, é como se a gente estivesse adicionando uma nova dimensão, uma ideia de altura. E, na verdade, agora você está vendo que esse vetor v ele não está exatamente no plano x, y, né? Ele está levantado. Ele não está no plano x, y, segue que não é possível escrever esse vetor v usando esse vetor. Deixa eu tirar ele aqui. Esse unitário na direção do x, nem o unitário na direção do y. Deixa eu girar aqui um pouco para você enxergar. Porque esse vetor v não está no plano descrito pelo i nem pelo j. Aqui eu posso também dar um zoom para a gente ver um pouco melhor. Eu acho que assim a gente enxerga melhor esses vetores i e j. E agora, com essa terceira informação, que seria a nossa informação de altura, eu estou incluindo então mais uma direção. Além dessa direção do eixo x e a direção do eixo y, estou adicionando uma nova direção, que seria o ir para cima, quando a gente pensa nessa ideia de relacionar o eixo z à ideia de altura. E então, esse ir para cima, ele vai seguir a mesma ideia que a gente falou quando estava mencionando sobre os unitários na direção de i e de j. Agora a gente vai usar um unitário na direção desse novo eixo azul, que vai ser o chamado eixo z, e esse novo unitário vai ser esse azul que a gente chama de k. Então, i é o unitário na direção de x, j é o unitário na direção de y, e k é o unitário na direção do eixo z. E enquanto anteriormente a gente tinha basicamente o plano XY, que é, na verdade, esse plano aqui, esse plano que você está vendo que eu acabei de colorir e que inclusive estava contendo a malha, né? A gente estava vendo essa linha pontilhada querendo dizer o chão, o plano XY.
É, quando a gente adiciona essa nova direção, esse plano x, y, na verdade, são os pontos que, se você faz um paralelo com a ideia de altura, são os pontos cuja altura é zero. Uma coisa que está no chão seria os pontos cuja altura é zero. E daí, acontece que a característica de todos os pontos que estão no plano XY, nessa altura zero, é terem uma coordenada x, que pode ser um número qualquer, uma coordenada y, que também pode ser um número qualquer, e uma coordenada z, que necessariamente tem que ser zero. Essa coordenada z vai ser a coordenada que diz se você está acima ou abaixo desse chão, desse plano XY. E daí, uma maneira natural de se referir ao plano XY é dizer que ele é o plano z igual a zero. Ou seja, x e y podem assumir qualquer valor, mas o z ele precisa ser zero. Então, todos os pontos, eu vou mudar a perspectiva aqui e vou olhar como se a gente estivesse olhando de cima para baixo. Quando a gente olha dessa perspectiva aqui, todos os pontos desse plano x, y, eles têm coordenadas z igual a zero. Se z fala como se fosse a altura de alguma coisa, né, com relação ao chão, e se essa alguma coisa está no chão, então a altura dela seria zero. Então, esse é o plano XY. Deixa eu voltar aqui então para a nossa visualização 3D. Eu acho que assim está legal. E então, quando a gente fala do plano XY, a gente fala do plano z igual a zero. Só que a gente poderia também estar falando, mais uma vez, quando a gente olha dessa perspectiva, a gente está olhando duas dimensões, né? A direção x e a direção y, só que agora a gente poderia estar olhando outros planos também. Como, por exemplo, se a gente olha esse plano aqui, eu vou colocar para girar para você ver melhor. Esse plano verde que eu acabei de representar, ele é o plano que é descrito pelo I e pelo K, pelo unitário na direção de x e pelo unitário na direção de z. E essa perspectiva, que pode ser interessante para a gente ver, que seria essa perspectiva aqui, a gente está vendo um plano. Só que agora a gente está vendo um plano definido pelo eixo x e pelo eixo z. E o z é esse novo eixo que eu acabei de falar com você, que é a ideia da altura. Então a gente estava falando de 2D até a aula anterior e agora começamos a falar de 3D, de 3 dimensões. E dessa perspectiva a gente está vendo um plano que é o plano XZ. Só que o que acontece é que, de maneira parecida com o que a gente falou sobre o plano XY, nesse plano, no plano XZ, todos os pontos do plano XZ são planos cuja coordenada y é zero. Aqui a y é 4, 3, 2, 1, 0. Quando você tem o y igual a zero, né, e o x e o y pode ser quaisquer valores, a gente está falando então desse plano, que você está vendo como verde, que é o plano XZ. Então a característica dos pontos que estão no plano XZ, eles só podem ser pontos descritos, né, você pode sair da origem e chegar a um ponto qualquer usando os unitários I e K, os unitários na direção de x e de z. Então, é esse plano aqui. Todos os pontos desse plano, saindo da origem e chegando até qualquer ponto desse plano, só conseguem ser atingidos utilizando o I e o J. Ou, perdão, né, o I e o K, o unitário na direção de x e o unitário na direção de z. Agora, voltando à nossa perspectiva 3D anterior, a gente falou então do plano XY, que é o z igual a zero, e o plano XZ, que é o y igual a zero. E tem mais um plano para a gente ver. Quando a gente pensa no plano descrito unicamente pelo J, que é o unitário na direção do y, e pelo K, que é o unitário na direção de z, a gente está falando do plano x igual a zero. Esse plano x igual a zero, ele compreende todos os pontos cuja coordenada x é nula. Ou seja, o y pode assumir qualquer valor, o z pode assumir qualquer valor, mas o x desses pontos que estão sobre esse plano vermelho que você está vendo, obviamente o plano se estende indefinidamente para todas as direções, né? Só que, para as direções que você está vendo, as direções planares, né? Só que aí você está vendo só um pedaço do plano. Então, todos os pontos desse plano têm coordenada y e z variando à vontade, mas a coordenada x
essa coordenada precisa ser 0. E agora pode ser um bom momento para eu colocar esses planos que a gente foi falando agora. Aqui o plano xy, que é o z igual a 0, e o plano xz, que é o y igual a 0. E aqui então eu vou colocar para girar para você ver esses 3 planos. Esses 3 planos são muito importantes para a gente conseguir compreender esse espaço tridimensional que faz parte dos estudos da disciplina de geometria analítica. Então você está vendo 3 planos aí. Não são os únicos planos, tem infinitos planos no espaço 3D, mas você está vendo 3 dos quais são os 3 planos mais importantes para a gente compreender essa distribuição espacial do que a gente está estudando. Então você tem o plano azul, que é o plano XY, que é o plano z igual a 0. Pode ser referenciado como z igual a 0. E nesse plano azul, todos os pontos eles têm coordenadas x e y variando indefinidamente. Mas o z, as coordenadas z desse ponto, são coordenadas iguais a 0, são sempre 0. Quando a gente fala, então, assim, e nesse plano azul, você vai ver que todo ponto, todo vetor que você desenhe nesse plano azul, ele vai precisar ser uma composição dos vetores i e j. O i é esse vetor vermelho em destaque no eixo x, que é o vetor da direção do eixo x. E o j, que está em verde, ele é o vetor unitário na direção de y. Quando a gente fala agora do plano verde, pode ser o plano verde agora. Então, o plano verde ele é o plano em que, se você for desenhar vetores nesse plano, esses vetores são definidos e descritos pelos unitários i e k. O unitário na direção de x e o unitário na direção de z. Esse plano verde é o plano em que as coordenadas x e z podem variar indefinidamente, mas a coordenada y desses pontos são sempre 0. Essa coordenada y ela é sempre 0. E por fim, esse plano vermelho que você está vendo, ele é o plano descrito pelo j e pelo k. É isso? Tá certo. Pelo j e pelo k. Pelo unitário na direção de y e pelo unitário na direção de z. Qualquer vetor que você desenhe sobre o plano vermelho, ele vai ter que ser um vetor que seja descrito unicamente pelo j e pelo k. Pelo unitário na direção de y, pelo unitário na direção de z. Então, as coordenadas desse plano vermelho, o y e o z podem variar indefinidamente, mas a coordenada x é sempre igual a 0. Então, essas são as características dos pontos que estão sobre cada um desses planos. Eu vou parar aqui agora, para a gente poder observar melhor. E eu vou usar agora uma ferramenta chamada ponto em objeto. Eu vou marcar um ponto, primeiramente aqui, sobre esse plano XY. Marquei um ponto qualquer e ele foi marcado para mim como ponto A. Deixa eu procurar o ponto A aqui. O ponto A está aqui. Ó. Então, é um ponto em OXY. Veja bem, se eu modificar esse A e chegar para qualquer lugar que seja, perceba o que está acontecendo aqui com as coordenadas desse ponto. Eu modifico ele de lugar, eu carrego ele para outros lugares, as coordenadas x e y mudam, mas a coordenada z está fixa em 0. Vou deixar esse ponto mais ou menos aqui. E eu vou fazer agora uma coisa similar. Eu vou usar essa ferramenta de ponto em objeto. E agora eu vou marcar um ponto nesse plano verde, mais ou menos aqui, pode ser. E então, esse aqui, ele foi chamado de ponto B. Deixa eu procurar o ponto B aqui. E para facilitar, deixa eu botar esse ponto B de cor verde. Acho que assim fica melhor. E está aqui o ponto B. B está aqui. Ó. E o que acontece é o seguinte, olha só a coordenada. Aqui ele foi como 3, 0 e 4. Então, x3, y0, z4. E eu posso arrastar esse ponto para qualquer outro lugar desse plano e você vai ver um padrão. As coordenadas x e z se modificam indefinidamente, mas a coordenada y está travada em 0. Então, os pontos sobre esse plano, eles têm coordenada y sempre igual a 0. E agora, por fim, deixa eu girar um pouco assim, para ficar mais fácil de ver. Por fim, vou usar a mesma ferramenta, ponto em objeto, e vou marcar um ponto nesse plano vermelho aqui. Esse aqui foi, então, dado como ponto C,
Deixa eu achar o ponto C aqui, está aqui. E para facilitar, deixa eu deixar ele de cor, modificar ele para cor vermelha, para a gente associar, né, a cor ao plano. E então, esse ponto C está no plano descrito pelo J e pelo K. Né? Então, ele está no plano x igual a 0. E veja bem esse ponto C aqui. Ele tem coordenadas, aqui foi 0, 3,82, 4,67. E veja bem o que acontece. Deixa eu voltar aqui que eu dei um zoom errado. Acho que é assim. Tá legal? Vou voltar o ponto C para a cor vermelha, só um minuto. Pronto, ok. E veja bem, o que acontece, então está aqui o ponto C, 0, 3,82, 4,67, e o que acontece conforme eu mudo esse C de lugar? Você vai perceber um padrão similar, só que agora a coordenada que está presa, que está fixa, é a coordenada x. A coordenada x está presa em 0. Esse é o plano cujos pontos têm sempre coordenada x igual a 0. Então, o plano YZ, ou seja, o plano x igual a 0, é o plano, cujos pontos e vetores desenhados nesse plano têm coordenada x sempre igual a 0. E então aqui agora eu vou omitir esses planos e vamos voltar à visualização do vetor v. Acho que dessa maneira está legal. E aqui eu vou botar para girar mais uma vez para você relembrar desses pontos A, B e C. São pontos no espaço. Conforme eu giro, para você ter essa noção tridimensional, os pontos A, B e C eles vão mudando de lugar ali. Ok. Acho que eu vou parar aqui agora. Acho que assim está legal. E vou omitir esses pontos. Vou omitir esses pontos A, B e C da visualização. E agora, similar ao que a gente tinha antes, vamos voltar aqui para o plano x, y. Quando a gente olha dessa perspectiva, nem parece que esse vetor v ele tem uma coordenada z. Né? E, na verdade, dessa perspectiva, a gente realmente não enxerga a coordenada z desse vetor v. A gente só enxerga, na verdade, deixa eu procurar os vetores, a gente, na verdade, só enxerga duas coisas. Esse vetor, bom, é o seguinte, vamos pensar como que a gente pode imaginar esse vetor Vx. Se tivesse uma luz aqui bem distante, mas indo de cima para baixo, iluminando esse vetor V aqui por cima, vindo do y, né, vindo do infinito do y, você veria uma sombra desse vetor V sobre esse eixo x, que na verdade é essa componente Vx aqui. Né? Que no caso é duas vezes o unitário, duas vezes o i. Né? Esse que eu estou chamando de Vx aqui. É como se fosse um vetor, né, que só tivesse a componente x do vetor v. E a mesma coisa se a gente tivesse uma luz mais ou menos daqui vindo nessa direção. Uma luz aqui, lá do infinito do x, vindo nessa direção. A gente veria uma sombra do vetor v sobre o y. A gente veria esse vy aqui, que na verdade é um vetor que só contém a coordenada y desse vetor v. Né? O x e o z são 0. É isso que a gente está vendo. Quando a gente busca essa visualização 3D, deixa eu cancelar ela aqui e voltar para cá. Quando a gente busca essa visualização 3D, então a gente percebe que esse vetor v, ele não só tem uma determinada componente x e uma componente em y, mas ele tem uma determinada componente em z, que é essa altura aqui. E o que acontece é que agora, contendo a direção x, a direção y e a direção z, para cada um desses eixos, então o i, o j e o k, agora a gente consegue fazer esse vetor v que parecia que estava no plano xy, levantar e vir aqui para o espaço, consegue apontar para um outro plano que não seja o plano xy, nem o yz, nem o xz. Agora, uma coisa interessante a gente aprendeu a somar geometricamente os vetores. O que acontece se eu somar esse vetor com esse? Não deve ser muito difícil para você ver que o resultado é esse vetor cinza aqui. Mais uma vez, eu vou puxar essa perspectiva, e se eu omitir esse vetor v, você está vendo que esse vetor cinza é o vx mais o vy. Aqui eu estou chamando de vxy. Certo? Se eu voltar à perspectiva 3D, você vai ver que esse vetor está unicamente no plano. Ok? Unicamente no plano xy. Vou voltar com esse vetor v aqui agora.
Agora, esse vetor cinza é um vetor que tem a soma da componente em x, do quanto esse vetor v ele tem, ele está indo na direção do x e do quanto esse vetor v está indo na direção do y. E só falta uma coisa, para eu conseguir construir, levantar, sair desse plano, eu preciso de uma direção que me mande levantar, que é exatamente essa direção, a direção dada por esse vetor k, que é o unitário na direção de z. E esse vetor v, ele na verdade, ele tem coordenadas 2, 3 e 4. 2 na direção de x, 3 na direção de y e agora 4 na direção de z. Então, esse vetor cinza, ele já contém 2 vezes o i e 3 vezes o j. Esse vetor já contém essas duas coisas. Agora, se eu juntar esse vetor vxy cinza, que já tem esse vx, 2 vezes o i, com 3 vezes o j, se eu somar esse vetor, que é esse vetor aqui, que é 4 vezes o k, não é difícil de você perceber que esse vetor cinza mais o azul resulta nesse vetor preto, que é o vetor que a gente estava discutindo desde o início. Ou seja, toda essa ideia de soma, né, de vetores, ela continua funcionando quando a gente está falando do espaço, de vetores no espaço. Então, quando a gente somou 2 vezes o i, com 3 vezes o j, com 4 vezes o k, ou seja, somamos esse que eu estou chamando de Vx, esse vetor maior aí, de tamanho 2, com o Vy, que é o vetor verde aí que está aparecendo, mas com a espessura maior, mais o vetor Vz, que é esse vetor azul que estava sobre o eixo z, quando eu arrasto ele lá para o final desse vetor cinza, que já era o vetor que continha Vx e Vy, fica claro que essa soma de vetores também funciona. Vetor cinza mais vetor azul é igual ao vetor preto, que era o vetor que a gente estava discutindo desde o início. Acho que é assim. Deixa eu girar um pouco mais, talvez assim. E assim a gente consegue ter uma ideia, uma noção desses vetores distribuídos sobre o espaço. Agora, eu vou fazer o seguinte. Esse vetor cinza, então, ele era a soma do Vx com o Vy. Então, depois eu adicionei o Vz e vim parar cá em cima, na ponta desse vetor V, né, formando o vetor que a gente queria. Agora eu poderia fazer o seguinte. Deixa eu omitir esse vetor aqui. E se ao invés de somar, deixa eu voltar para essa perspectiva, e se ao invés de somar o Vx com o Vy para depois adicionar o Vz, se a gente fizesse o seguinte, e se eu somasse o Vy com o Vz, primeiro esse vetor na direção de y e mais o vetor na direção de z, para depois inserir essa componente x. Bem, se eu somo esses dois vetores, então eu vou somar o v, esse cara aqui, o vetor na direção de y com o vetor na direção de z. Se eu somar esses dois caras, eu vou ter esse vetor aqui, que está, na verdade, no plano x igual a zero. Deixa eu ativar aqui o x igual a zero. Aqui. Não deve ser difícil para você ver que esse vetor cinza ele está nesse plano vermelho, que é o plano x igual a zero. Por quê? Porque esse vetor cinza ele é escrito apenas como uma composição do Vy com o Vz. Ele está falando só das componentes y e z desse vetor V. Deixa eu colocar mais ou menos nessa posição aqui. E então, esse vetor cinza que você está vendo aqui agora só contém essas componentes, Vy e Vz. Então, se eu pegar esse vetor aqui, esse vermelho, né, que é 2 vezes o i, que é o vetor na direção de x, e coloco esse vetor partindo do final desse vetor cinza, que é esse vetor aqui, o que a gente vai ter? Não é difícil você enxergar, deixa eu tirar esse plano aqui, porque eu acho que ele está atrapalhando a ver, assim, que esse vetor cinza mais o vetor vermelho é igual ao vetor preto, que é o vetor V original. Acho que eu vou deixar ele assim, girar um pouco para você enxergar isso aí. Basicamente o que eu fiz foi compor esse vetor cinza somente com y e com z, né, com Vy e com Vz, né, essas componentes, uma só na direção de y e outra só na direção de z, né,
essa parte do vetor v que está relacionada a y e a parte, o pedaço do vetor v que está relacionado a z. Então, compus esse vetor cinza, e se eu trago o vetor vermelho, que está associado a x, lá para o final do vetor cinza, geometricamente você vê que o cinza mais o vermelho resulta no preto. Então, resulta nesse vetor v que a gente estava discutindo desde o início. E então, acho que pode ficar como um exercício mental para você imaginar o que aconteceria, então, se a gente fizesse uma composição. Deixa eu tirar esse outro vetor aqui, que é esse vetor cinza. Então, o que a gente teria com relação a esse vetor aqui, que é o unitário, que é o vetor cinza composto unicamente por Vx e Vz, que então ele está no plano y igual a zero. Y igual a zero está aqui. Então, esse vetor cinza ele está no plano y igual a zero. Basta você pegar, então, esse vetor verde, porque esse vetor Vxz, perdão, o cinza que está aparecendo, ele só está sendo composto, então, pelo vermelho e pelo azul. Então, se você chegar esse verde lá para o final desse vetor cinza, mesma ideia, você pode até, inclusive, tentar fazer o desenho disso e ver se você entendeu o que está acontecendo. E então, para esse vídeo eu vou parar por aqui, eu só queria mesmo discutir essas ideias de como que a gente constrói, vou deixar aqui girando para a gente ver, como que a gente constrói esses objetos que saímos do plano, saímos dessa perspectiva de duas dimensões, x, y, do plano x, y, e vamos agora para uma perspectiva de três dimensões. Então, incluímos o k, que é o unitário na direção do eixo z. Sendo que toda essa ideia de como que eu construo vetor, como que eu somo vetor, geometricamente pelo menos, a gente vai ver que ela vai se manter. A ideia ela vai se manter. Multiplicar vetores por um número, né? Deixa eu pausar aqui. Somar dois vetores, colocar um vetor menos o outro, ter o negativo de um vetor, tudo isso continua funcionando quando a gente fala de três dimensões. E então, para esse vídeo era só isso mesmo que eu queria discutir com você. Eu espero que você tenha entendido todas essas ideias que foram desenvolvidas nesse vídeo. Eu te desejo bons estudos, e é isso aí.